Cinismo é uma palavra que perdeu totalmente seu significado. Hoje em dia, quando se fala de alguém cínico, a gente pensa em uma pessoa hipócrita e falsa, mas na Grécia Antiga o cinismo foi uma escola filosófica, bem extrema e bem excêntrica. Eles não deixaram nada escrito, nem um pensamento muito estruturado. Eles não se importavam com metafísica, com astronomia, com matemática. Eles não viam nesses campos de conhecimento nada que pudesse contribuir para a boa vida. E esse era o principal objetivo dos cínicos, a eudaimonia, viver uma boa vida. Mas o caminho que eles trilharam é completamente diferente do que se imaginaria quando a gente pensa em uma boa vida. Eles se ocuparam quase exclusivamente com a ética, e como campos auxiliares, a física e a lógica. Física, nesse caso, se refere mais à natureza do que o que a gente pensa quando a gente ouve a palavra física hoje em dia. Quando atribuímos a Sócrates uma importância descomunal na filosofia, não é à toa. O fundador do cinismo, Antístenes, é mais um dos discípulos de Sócrates, só que um discípulo que seguiu um caminho diferente dos mais famosos. Se a gente vê em Aristóteles e Platão, dois gênios de ideias rebuscadas, teorias políticas e metafísicas e uma alta erudição, Antístenes, talvez sem todo esse estudo e aprofundamento, muito menos erudição, levanta uma reflexão que nos persegue até os dias de hoje. Você pratica o que você prega? Uma questão que acaba ficando bem mais conhecida na Bíblia, em Mateus capítulo 23, versículo 3. A partir de então, a gente começa a se questionar. Talvez não seja a grande genialidade que faz um mundo melhor, mas sim as pequenas ações, a vida de acordo com os próprios princípios morais e a concordância entre pensamento e atitude. O que é praticamente o contrário da ideia que temos de cínico hoje em dia. Mas essa ideia distorcida só apareceu bem mais tarde, quando alguns falsos cínicos surgiram, pregando as ideias dessa filosofia enquanto viviam o oposto. Daí surge a visão que temos hoje do termo. Antístenes acreditava que não bastava escrever sobre ética, falar sobre como ter uma vida boa, mas era preciso que o filósofo incorporasse a sua filosofia como forma de vida. Então era exatamente isso que ele fazia. E não é como se fosse fácil ser um cínico. Antístenes acreditava que a vida boa, assim como aprendeu com o seu mestre Sócrates, deveria ser virtuosa. E para isso, só poderia ser alcançada pelo asceticismo, o desapego dos bens materiais, dos desejos, dos prazeres superficiais, dos pudores e de qualquer coisa que limite a nossa vida em conformidade com a natureza. Muito provavelmente essas ideias tiveram como influência contos de filósofos da Índia que deram início a um questionamento sobre os valores da sociedade da época. Pouco antes dos cínicos, os sofistas já tinham começado esse questionamento, ainda que de forma mais amena, mas o interessante é que antes de se tornar discípulo de Sócrates, Antístenes foi discípulo do sofista Górgias. Acredita-se que foi por esse estilo de vida excêntrico que eles receberam o nome de cínicos, que em sua origem significa algo tipo como um cão, viver na rua, sem pudores, sem posses e algumas outras semelhanças que vão ficar claras ao decorrer do vídeo. Surge então uma das figuras mais engraçadas, caricatas e lendárias da filosofia, Diógenes de Sinope, o cão. Conta a história que Diógenes teria perseguido Antístenes porque queria se tornar um discípulo do grande filósofo cínico, mas Antístenes não queria ser mestre de ninguém e recusou. Diógenes não desistiu e o perseguiu dia e noite, até que uma hora, Antístenes, cansado de ser perseguido, levantou seu bastão para bater em Diógenes. O aprendiz simplesmente ofereceu a cabeça e disse: "Bata, pois não encontrarás madeira dura o suficiente para me afugentar enquanto continuares falando." E foi assim que ele conquistou o mestre. Diógenes viria a se tornar o símbolo máximo do cinismo, levando essa filosofia ao extremo. Contam que ele vivia em um barril, outros dizem que era um grande jarro, que ele não tinha nada além das roupas do corpo, um bastão e uma tigela, que aliás ele jogou fora quando viu uma criança bebendo água com as mãos e se deu conta de que não precisava de tanto luxo assim. Contam que ele se masturbava em público porque não acreditava que nada que fosse natural deveria causar vergonha, e quando questionado sobre isso ele dizia: "Quem dera fosse tão fácil acabar com a fome esfregando a barriga." Contam que ele teria infernizado a vida de Platão porque acreditava que o verdadeiro discípulo de Sócrates e quem melhor carregava a essência da sua filosofia era Antístenes. Segundo Diógenes, Platão teria desvirtuado a filosofia socrática, esquecendo do mundo real e da constante análise da própria vida para focar em um mundo ilusório das ideias, em problemas metafísicos e delírios desnecessários. Já segundo Platão, Diógenes era um Sócrates que enlouqueceu. Mas talvez isso tenha alguma relação com a vez que Platão tentou definir o homem da forma mais sucinta possível, como um bípede sem penas. E quando ficou sabendo disso, Diógenes entrou na sua sala de aula com uma galinha depenada na mão e disse: "Eis aqui o homem de Platão."
Assim, Platão foi obrigado a redefinir o homem como um bípede sem penas e de unhas largas. E existem outras histórias engraçadas sobre encontros entre os dois filósofos. Mas claro, uma das mais famosas anedotas de Diógenes é o seu encontro com Alexandre o Grande. Dizem que Alexandre admirava o filósofo, mas que essa admiração não era tão recíproca. Quando se encontraram, Diógenes estava deitado ao sol. Então o grande conquistador se aproximou e perguntou ao sábio filósofo o que ele queria. E de fato, Alexandre poderia oferecer quase tudo, afinal de contas, ele era o homem mais poderoso do mundo. Olhando Alexandre, Diógenes simplesmente respondeu: "Quero que você saia da frente do meu sol." Existem inúmeras versões e interpretações dessa anedota, e ela inspirou diversas esculturas e pinturas ao decorrer da história. Uma interpretação é direta: quando não se quer nada, não existe nada que alguém possa te oferecer, mesmo que essa pessoa tenha o mundo na palma das mãos. Além, é claro, da audácia e coragem necessárias para falar isso para o homem mais poderoso do mundo. Outros entendem que Diógenes teria dito algo tipo: "Não faça sombra em mim, saia da minha luz." Como se Alexandre estivesse bloqueando a única coisa que ele não poderia oferecer, e a única coisa que interessava Diógenes naquele momento. Alguns ainda interpretam de forma mais metafórica, sendo a luz representante da sabedoria e Alexandre representante da sombra que ofusca essa sabedoria. Diógenes também teria sido o primeiro a quebrar com ideias de pertencer a um local, a uma cidade ou estado específico. Quando perguntado de onde ele vinha, ele disse que era um cidadão do mundo. Daí surge o termo cosmopolita, ideia que a gente encontra até os dias de hoje em letras de MPB e descrições de perfil em redes sociais. Nessas andanças ele foi ficando bastante famoso e acumulando vários discípulos. Um desses discípulos foi Crates de Tebas, um homem rico que abdicou de toda a sua riqueza para seguir o mestre e viver a vida de um cínico. Ele ficou conhecido como o Abridor de Portas, porque entrava na casa dos amigos sem ser convidado e resolvia conflitos entre os familiares mesmo quando em profundo desacordo. Crates ainda se tornaria mestre de Zenão de Cítio, o cara que fundou o estoicismo, e também se casaria com Hipárquia, outra filósofa cínica, que por ser mulher, fazia com que as práticas do cinismo fossem consideradas ainda mais escandalosas para a época. E foi irmão de Hipárquia que começou com a principal forma literária dos cínicos, as anedotas ou máximas, sempre com um ensinamento moral por trás. A grande maioria dessas anedotas eram sobre Diógenes de Sinope. Agora, como a gente pode ter certeza sobre a veracidade de todas essas histórias? Pois então, a gente não pode. A ideia fundamental da filosofia cínica é amplamente aceita, as suas influências e seus princípios também, mas quase nada do que eles escreveram sobreviveu. Boa parte do que a gente sabe sobre as anedotas, os diálogos e os grandes feitos, principalmente de Diógenes de Sinope, vem do livro Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, do historiador Diógenes Laércio. E muitas histórias passaram de geração em geração pelo velho boca a boca e viraram folclóricas. É provável que não sejam todas verdades, pelo menos não exatamente como descritas, mas também é provável que não tenham sido construídas em cima de nada, e que Diógenes de Sinope tenha sido algo próximo do que conhecemos. Mas da mesma forma que acontece com Sócrates, é impossível separar a verdade da ficção, só que a ideia do cinismo não é criar ídolos. O que importa não é exatamente a veracidade das histórias, e sim a lição moral que elas nos passam. A gente também não sabe como Diógenes morreu, existem diversas versões, mas é famosa a história que ele teria pedido que jogassem o seu corpo fora dos muros da cidade para que os animais selvagens o devorassem, mostrando um desapego aos rituais e à matéria no pós-morte, uma coisa que não choca só a Grécia Antiga, mas é difícil de ser concebida até os dias de hoje para muitas pessoas. De qualquer forma, o personagem criado parece não fugir muito da grandeza que o filósofo alcançou em seu tempo. Segundo Diógenes Laércio, os seguidores de Diógenes de Sinope escreveram o seguinte em seu túmulo: "Até o bronze cede ao tempo e envelhece, mas tua glória, Diógenes, permanecerá intacta eternamente, porque só tu ensinaste aos mortais a doutrina de que a vida basta a si mesma e mostraste o caminho mais fácil para viver."